Eu resolvi de contar a história do Corcel no Brasil, contar a história detalhada de tudo do Corcel no Brasil, os dois, o Corcel normal, que é o Corcel de primeira geração, e o Corcel 2. Eu estou aqui num belíssimo Corcel, ano 77, o último fabricado da primeira geração, e eu vou contar a história dele completa, desde o começo até o fim. A Renault, ela tinha um projeto em mãos, só que faltava equipe e faltava fundos de verbas para ela conseguir finalizar o projeto. E faltava um pouco de ideia também, né, para finalizar o projeto de um primeiro carro de passeio fabricado pela Ford, porque a Ford só tinha Galaxy, que era o carro de passeio. Então resolveram se juntar junto com a Willys. E daí a Renault, o Willys e a Ford, que foi de 69 o primeiro Corcel fabricado, a Willys e a Renault conversaram lá e resolveram de pegar a equipe da Ford e lançar um carro. Bom, lançaram o carro, tudo, em 69, o Corcel 4 portas, Corcel Sedan 4 portas, que foi o primeiro que saiu, com motor 1.3, com cruzeta, ainda não era semi-eixo, que é semi-eixo é multimétrica, e lançaram o Corcel. Em 70, a Ford comprou o Willys, a Willys caiu fora, e a Renault também parou lá em 69, e a Willys e a Ford continuou o projeto. Porém, o Corcel 69 e uns 70, porque a Ford, porque a Ford sempre pegava, tem peça desse aqui, dá para botar em outro carro, eles botavam para ocupar a mesma peça, para não ficar peça em umas partilheiras lá. Tipo, esse volante é o mesmo do Corcel, esse volante é o mesmo do Maverick. É o mesmo do Maverick também, do Maverick Deluxe, do Maverick Super, é o mesmo volante. Então, uns Corcel 69, todos têm o símbolo da Willys aqui no vidro. Porém, uns 70 também tem o símbolo. E daí, em 71 lançaram, o 70 era 1.3 ainda. 71 lançaram o Corcel GT, que é o primeiro Corcel GT fabricado. 71 lançaram o motor 1.4, que é mais forte. Botaram o carburador é o mesmo. É o DFV 228, corpo simples. Em 73 fizeram GT de novo, só que porém com carburador corpo duplo, que era um pouquinho mais forte. E daí em 75 lançaram o Corcel LBO, que é o mais luxuoso. Muda o volante daí. E o volante, que eu digo, a Ford sempre ocupando as mesmas peças para uns carros, para uns anos de carros. O volante, o LBO 75 é o mesmo volante do Maverick LBO. E daí, o 76 continuou Deluxe, que nem a plaquinha ali. 77 foi o último Corcel. Todos 1.4 a partir de 71. Uns com os GT, o carburador corpo duplo, que é o carburador H34, e o Deluxe continuou com o carburador DFV 228. No mesmo do mesmo modelo. Porém, lançaram o Corcel 2 no ano 78, com o mesmo motor do Corcel da primeira geração, o mesmo câmbio da primeira geração, que é o 4 marcha, o mesmo volante, porém com o símbolo da Ford aqui no meio para mudar, e a sinaleira traseira lisa. Com o Corcel 2, para quem sabe, a sinaleira atrás, ela é raiada igual da Brasília 75 em diante.
porém o mesmo volante, o mesmo motor e a sinaleira lisa. 7.9 e o carburador 228, porém a tampa dele de cima a mesma do Corcel primeira geração. O Corcel 79, a tampa mudou, a tampa saiu com formato diferente, só o formato, o corpo continuou mesmo, 228, que foi usado no Maverick, que foi usado nos Jeep, que foi usado na picape. Então, 79 muda a volante, muda a tampa do carburador, porém o motor continuou mesmo, câmbio de 4 marchas. E a sinaleira atrás saiu raiada, o volante também mudou, e a tampa do carburador mudou e a sinaleira traseira é raiada, porém com platinado original, câmbio de 4 marchas, a mesma mecânica do Corcel primeira geração, a mesma suspensão da primeira geração. Porém, 80 saiu os primeiros Corcel 1.6, todos 80, Corcel 280, tem ignição eletrônica e motor 1.6. O volante era o mesmo nos Corcel 2L, porém o LBO mudou o volante. E como a Ford gosta de ocupar a mesma peça, o mesmo volante que era usado no Landau. Porém, começou a sair com o câmbio de 5 marchas. O ZLBO começou a sair com o câmbio de 5 marchas também. Daí, o L e o LBO começaram a sair 5 marchas. Motor 1.6, ignição eletrônica. O mesmo tamanho de motor. Outra dica. Corcel 2 até 83, ele usa o mesmo motor do Corcel primeira geração, porém 1.6, dos 80 em diante. É um motor Renault Sierra. Porém, 81, mesmo motor, 82 até 83. E o painel de 80, ele muda o formato, 7.9, 7.8, mesmo formato de painel por dentro. O desenho do painel. Porém, 80, ele sai com ponteira da temperatura, que o de 7.9 até 7.8 não tinha ponteira da temperatura. Era uma luz que indicava a temperatura. O 80 saiu com ponteira de temperatura no painel. E o 81, 82, o mesmo desenho de painel. Porém, os últimos 82 mudou o desenho. Os primeiros 82 eram o mesmo desenho, com o formatinho lá dentro, a cor e coisa. Porém, os últimos 82 mudaram. E 83, 84 mesmo painel. Porém, o 84 saiu o Corcel Série Campeões. E foi usado nos 84 até o último, as rodas do Del Rey. As rodas do Del Rey. E 84 ele saiu o motor CHT 1.6. O CHT é um motor maior, igual dos Gol. E 85 ele saiu com a frente do Corcel 2, a mesma frente do Del Rey, que não é do Corcel 2, é a mesma frente do Del Rey, eu me enganei. Mesma frente do Del Rey, mesmo painel do Del Rey, e a traseira mudou também, mesma sinaleira do Del Rey. Ficou feio, não achei bonito. E 86 é o último Corcel.